Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 24 de julho de 2024. Hoje falaremos sobre a rota do tufão número 3 que atinge a região de Taiwan neste momento e também mais ao sul da região de Okinawa. Detalhes também dos voos que foram cancelados na data de hoje devido a fortes chuvas. E mais informações também sobre as tempestades que estão acontecendo na região de Okinawa. A gente também teve alerta de evacuação na região de Hokkaido, bem mais na região ao norte do Japão. Atualização sobre o que está acontecendo com relação a esses alertas, recorde de turismo no Japão e muitas informações sobre o contexto internacional, então já sabe, fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like para fortalecer o nosso trabalho, comenta aqui embaixo, estou gostando de ver, engajamento de vocês é imprescindível para que a gente possa trazer para vocês o conteúdo novamente de forma diária, beleza? Então, vamos lá. Começando pela primeira informação, o tufão número 3 está exatamente no horário da gravação desse vídeo na região de Taiwan. Pois é, como vocês podem ver através das imagens, tem aí a capital de Taiwan, Taipei, que está aí bem no centro do tufão número 3. O tufão está indo em direção à região da China e deve deixar de ser uma ameaça para o Japão em breve. Lembrando que a proximidade de Taipei e Nara, em Okinawa, é relativamente grande e por esse motivo chove bastante por lá. A gente está falando aí de Okinawa, que teve aí mais de 54 voos cancelados. Pois é, não teve como evitar. Tempestade muito intensa, abalando a região e, obviamente, prejudicando a questão dos voos. Lembrando que mais ao sul de Okinawa temos Miyakojima, que também foi impactada pelos fortes ventos, na verdade a grande tempestade, porque Miyakojima e Taiwan ficam bem próximos uns aos outros. E detalhes agora, né, com relação então às fortes chuvas, como vocês podem ver, o céu ficou praticamente todo fechado, isso logo pela manhã. Mas os alertas não terminam por aí. Bem ao norte do Japão, a gente teve alerta de evacuação, que foi dado aí a mais de 230 famílias na região de Aibetsu, em Hokkaido. Por que isso está acontecendo? É devido às fortes chuvas. Pois é, mesmo em alguns locais do Japão, ainda que estejamos aí no fim da temporada de chuvas, temos problemas devido justamente às tempestades, mesmo na região norte do país. Portanto, atenção, você que mora mais ao norte. E falaremos também sobre o calor intenso, inclusive, que gera alerta na região de Shizuoka-ken. Inclusive, evitem fazer exercícios fora de casa e também de sair de casa. O calor é tão intenso, o mormaço é tão forte que vocês não entenderiam se principalmente morarem aí no Brasil. Realmente é uma situação muito complicada. A gente teve um comentário, inclusive, de um inscrito no vídeo anterior, relatando que foi só ao supermercado e quando voltou para o carro deu vontade de chorar. Realmente o sentimento é esse. O calor ele é tão grande que o dentro do carro parece uma sauna. O painel do carro dá para fritar um ovo. Realmente é uma situação complicadíssima e, além de tudo, a umidade relativa do ar em quase 65% dificulta extremamente a transpiração. Então comenta aqui embaixo, quero saber aí como é que está na sua região, você está passando aí pelo mesmo sentimento, você que mora no Japão, compartilha com a gente aí o que se passa na sua região, na sua cidade. E mais detalhes para vocês que estão buscando passagens aéreas do Japão para o Brasil ou do Brasil para o Japão. As melhores oportunidades estão aqui. Na Agi Skywork é a melhor agência do mercado, oferece o melhor serviço, comprovadamente, é só você pesquisar no Google, comparar com os concorrentes e também
tem os menores preços do mercado, além das melhores condições de pagamento. Então, para entrar em contato é muito simples, manda mensagem no WhatsApp, DDD 11 930 30 0101. Falei muito rápido, pausa o vídeo, anota o número aqui em cima, manda mensagem no WhatsApp. Se tiver no Japão, coloca um mais 55 na frente, a central de atendimento atende ambos os países. Aproveitem, porque as promoções, elas passam e, obviamente, são poucos lugares disponíveis e é necessário que se tenha flexibilidade. Então, mais detalhes agora, inclusive, o motivo pelo qual as passagens aéreas estão subindo de preço. São vários fatores, dentre eles o aumento do preço do combustível, mas um dos fatores também que é determinante para o aumento do preço das passagens é o aumento da demanda. Porque o Japão recebe mais turistas do que antes da pandemia. Quebrou recorde semestral, quebrou recorde anual e atinge máximas históricas. O Japão superou a grande crise do turismo. Inclusive, deu volta por cima, trazendo mais turistas do que anteriormente. Uma marca incrível. Somente em um mês chegaram no Japão 3 milhões de turistas, um número avassalador, mais de 8% com relação ao melhor período de antes da pandemia. Um número incrível. O primeiro semestre de 2024 trouxe 17 milhões de turistas, um número aí superior em 1 milhão a mais de turistas com relação a 2019. São números muito avassaladores, né? E importante dizer também que o Japão é uma ilha, então todos os turistas chegam do quê? De avião. Então foram 3 milhões de bilhetes aéreos vendidos somente relativos ao mês de junho. Então, se vocês perguntam por que os bilhetes estão tão caros, é porque a demanda subiu bastante. Lembrando que na pandemia a gente não teve nem 1% disso, né? Então, obviamente, o número de voos chegou a quase zero. A gente teve aí uma queda em alguns períodos de 99%, ou seja, com míseros 30 mil pessoas aí chegando no Japão mensalmente. E o jogo virou, e é por isso que quem compra passagem de fora do Japão para o Japão paga muito mais caro, porque é muito mais barato para sair do Japão do que para entrar nele. Então, é por isso que quando você faz uma pesquisa, por exemplo, de passagem aérea, saindo do Brasil para o Japão, o do preço é totalmente diferente de você que sai do Japão para o Brasil. Pois é, não se assustem, vocês estão fazendo as cotações pelas primeiras vezes, estão acostumados com preços lá da época da pandemia, esqueça, não vai acontecer de novo. Preço médio, por exemplo, de passagens aéreas, saindo do Brasil, por exemplo, para o Japão, durante a pandemia, chegou a pouco menos de 5 mil reais, que na época era 100 mil ienes. E hoje essa mesma passagem está sendo vendida a 300 mil ienes. Isso em algumas rotas e falando do preço médio em alguns meses. Então o jogo virou e quem tem dinheiro está conseguindo viajar para o Japão. Lembrando que o turismo no Japão é composto majoritariamente pelo público da Ásia. E aqui a gente está falando da China, está falando da Coreia do Sul, por exemplo, e também de outros países da Ásia e também de países europeus e na América do Norte. O turismo de brasileiros no Japão, apesar da abertura das fronteiras, não foi muito significativo. A maior população de turistas é da Coreia do Sul. Foram dos 3 milhões que embarcaram aí para o Japão em junho, 703 mil foram da Coreia do Sul. A China, 660 mil. Taiwan, 574 mil. Os Estados Unidos teve um aumento expressivo, chegou a 300 mil visitantes. Número muito pequeno de outras nacionalidades aí, por exemplo, brasileiro, que visitam o Japão. Então a queda da necessidade do visto para o Japão, no final das contas, não mudou muita coisa a realidade do brasileiro que tem planos de fazer turismo no Japão.
Japão. Então, realmente é complicado e o Japão vem fazendo preço duplo. Pois é, assunto muito polêmico. Até comenta aqui embaixo se você concorda ou discorda dessa medida. Muitos restaurantes no centro de Tóquio estão fazendo dois preços diferentes. O primeiro preço para quem é residente e o segundo preço para quem é turista. Pois é, paga-se mais quem não é residente. Uma situação discriminatória até certo ponto, mas, segundo os estabelecimentos que estão praticando o preço duplo, é para evitar a lotação e, inclusive, de que os locais não consigam frequentar. Então, aumentando o preço da demanda excepcional, que são os turistas, consegue dividir melhor o espaço com aqueles que são residentes. Pois é, está funcionando ou não está funcionando essa medida? Realmente é uma questão a ser pesquisada. E mais informações com relação a um caso muito complicado. A Rússia proibiu a entrada do chefe da Toyota e de outros líderes de empresas japonesas. Então, depois, inclusive, de várias sanções que foram feitas do ponto de vista econômico dos Estados Unidos à Rússia, e também tem impacto, obviamente, né, com a aliança do Japão, a Rússia faz a primeira retaliação e proíbe a entrada dos japoneses, né, principalmente aí desses empresários da alta cúpula do país. Então, é uma situação que mostra que a Rússia não está interessada em ter diálogo com o Japão. Mas um ponto importante a ser ressaltado: a Rússia era um mercado muito importador dos carros japoneses. Como é que vai ficar isso? Realmente é uma grande incógnita. E falando no contexto internacional, a gente teve aí mais uma atualização sobre a corrida eleitoral dos Estados Unidos, e que é muito importante, obviamente, para vocês saberem, até porque os Estados Unidos e o Japão são os principais aliados nesse momento, e os Estados Unidos têm a maior influência no Japão. Dependendo de quem for eleito, a política pode ser diferente, principalmente o papel do Japão na questão global, principalmente do ponto de vista militar, aliando-se à questão do Ocidente contra a Rússia, a China e a Coreia do Norte. E os índices de aprovação no caso da atual vice-presidente Harris, está bem alto, inclusive no confronto direto com o ex-presidente dos Estados Unidos. Existe uma vantagem, mas que estatisticamente falando é empate técnico. As eleições presidenciais dos Estados Unidos estão pegando fogo e vão trazer emoções até o último dia, até o último minuto. E a gente teve uma nota muito triste em Tóquio. Foi anunciado aí pelo secretário-chefe do gabinete do Japão, um japonês da faixa de 20 anos que foi declarado morto no exército russo. Pois é, ele estava lutando pela Rússia e não pela Ucrânia, e foi declarado morto. E, obviamente, muita gente protestou e até perguntando o que ele estava fazendo lá. Até porque o Japão está aliado, obviamente, aos Estados Unidos, que consequentemente apoia a Ucrânia. Então, a morte desse soldado que apoiava a Rússia contra a Ucrânia é um pouco contraditória, segundo a política externa do Japão. E, segundo o Japão também, pediu-se que, principalmente a população do Japão, não se mobilize ou juntem-se ao lado russo ou ucraniano. Pois é, o governo emitiu esse aviso e pediu encarecidamente para que os seus cidadãos não façam aí alianças, principalmente que estejam fora do que o Japão está fazendo do ponto de vista diplomático. Ou seja, se o Japão está do lado da Ucrânia, está doando para a Ucrânia, está fazendo reconstrução da Ucrânia, não tem motivo nenhum para defender a Rússia contra a própria Ucrânia. Então, uma contradição que foi encontrada e, obviamente, está sendo investigada. E, falando rapidinho da inflação, a taxa da inflação no Japão aumentou pelo segundo mês consecutivo. Não é você só que está sentindo o preço das coisas subindo. Pois é, bomba de combustível, eletricidade e muitos outros problemas que vem acontecendo no Japão é realmente uma realidade.
O IPC, o índice do preço do consumidor, subiu aí 2,6%, inclusive acima da meta do Banco do Japão. E lembra do caso da Kobayashi Pharma, que teve aí aquele escândalo, né, que a gente teve de diversos problemas de saúde relacionados a um tipo de suplemento alimentar, e o presidente desta empresa renunciou ao seu cargo, e mostra aí claramente que esse fermento vermelho está ainda muito problemático e causa muita discórdia, obviamente, mesmo dentro da empresa. E, portanto, devemos ter ainda revelações muito preocupantes a respeito desta substância. E lembre-se, vocês que estão no Brasil e são descendentes de japoneses até a terceira geração, não percam a oportunidade ainda de trabalhar no Japão. São poucas vagas que estão disponíveis, mas as oportunidades elas existem, inclusive de custo zero. Para entrar em contato é muito simples, manda mensagem no WhatsApp que está aqui em cima, DDD 11 930 30 0101. Falei muito rápido, lembre-se, pausa o vídeo, anota o número e manda mensagem no WhatsApp, preencha a ficha cadastral e aguarde o contato de um dos nossos especialistas, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de clicar no botãozinho do like, compartilhar esse conteúdo com seus amigos e bora falar sobre como é que tá o clima na sua região e esse mormaço aí se chegou até vocês, beleza? Então, pessoal, até o vídeo de amanhã. Todos os dias a gente tá tentando produzir conteúdo aqui para vocês.